Então, já, opa, é o seguinte, eu vou gravar um vídeo hoje porque estão me perguntando aqui sobre por que, cara, você resolveu fazer filosofia? O que que leva um ser humano, uma pessoa, bípede, vertebrada, mamífera, né, em tese racional, a fazer um curso de filosofia, né, nesse mundo tão pragmático, utilitarista, que caminhões passam aqui fazendo barulho, atrapalhando o vídeo, enfim, nesse planeta onde, né, tudo é tão assim mediado pelo dinheiro, por ter grana, por ter poder, por ter um carro maravilhoso, etc e tal. Por que você resolveu fazer filosofia? Diz pra mim, qual é o sentido de fazer filosofia nesse mundo, cara? Gente, cada um vai ter o seu motivo, cada um vai saber por que resolveu fazer o seu curso, entendeu? Então tem 10 milhões de pessoas fazendo filosofia, eu não posso responder por elas. No meu caso, pessoal, eu resolvi fazer filosofia porque eu sabia que eu ia fazer alguma coisa na área de humanas. E que eu não ia ser advogado, eu não conseguia me ver como advogado. Não conseguia me enxergar de terno, gravata, indo num fórum, não ia poder fazer tatuagem, eu sou cheio de tatuagem, ó, tatuagem para todo lado. Na minha época, né, lá na primeira Revolução Industrial, porque hoje advogado tatua até na testa, mas no meu tempo era tudo meio mais careta. E aí o que acontece? Eu, não me via como advogado. Terno e gravata é um troço que eu só uso em ocasiões assim, casamento e enterro. Como eu não vou muito em enterro e também nunca me convidam muito para casamento, eu quase não uso terno e gravata. Então, sou um cara assim que gosta de ter, né, uma vida mais livre, né, sagitariano, liberdade, gosto de liberdade. E fazer direito eu não me via muito livre fazendo direito. Eu só sabia que era na área de humanas. Como eu não tive filosofia, que na minha época não tinha filosofia, tinha moral e cívica, depois foi ter o SPB, eu não sabia também o que era exatamente a filosofia. Então eu não tive filosofia no ensino médio. O que me levou a fazer filosofia, na verdade, foi a influência de um professor de história que eu tive. Sempre tem esses caras, né, que são assim, professor de história e tal. Eu achava que eu queria fazer história. Eu adorava as aulas de história, aliás, eu adoro história, eu tenho muito livro de história. Eu acho que eu só tenho menos livro de história do que de filosofia. Não, minto, de literatura eu tenho mais que tudo, literatura em primeiro lugar. E aí, o que aconteceu, cara? Esse professor de história, ele virou para mim e falou, Daniel, essas coisas que você fica falando aí e tal, eu sei que você gosta de ler história, a gente sempre discutia muito sobre história, mas ele tinha uma perspectiva, sabe aqueles caras sagazes que olham para você e te lê, te percebe? E ele falou, cara, as coisas que você questiona, que você pergunta, que você tem dúvida, não são, olha o caminhão aí, não são dúvidas filosóficas, de historiador, você não tem um olhar do historiador. Diz ele que o historiador tem um olhar. Mas você não tem o olhar do historiador, você tem um jeito de uma pergunta de filósofo. Porque eu era um cara que era assim, eu queria saber o que estava por trás de tudo. Entendeu? Eu queria saber, por exemplo, por que as coisas eram daquele jeito e não eram de outro. Por que o mundo era desse jeito e não é de outro. Por que as pessoas são assim, não são assado. Será que o que passa na minha cabeça é real? Ou eu estou imaginando as coisas? Será que o mundo não é uma loucura que passa dentro da minha mente? O que será que sou eu? O que eu sou, afinal de contas? Que sentido eu tenho dentro desse universo aqui? Alguém pode falar assim, cara, se interna, né? Pois é, muita gente. Eu até fui no psicólogo na época, mas não era caso de internação. Mas eu falei, poxa, talvez eu esteja ficando doido. Talvez eu seja um cara muito assim, que vê o mundo de uma forma muito esquisita. E esse professor Novaes, ele falou, não, cara, você tem questionamentos de filósofo, porque eu tinha aquelas dúvidas assim, que não são muito comuns, embora sejam muito simples, perguntas muito simples, são perguntas que, por exemplo, era um cara que falava, será que o tempo existe? Esse tempo, minuto, segundo, hora, né? O tempo, ele é real? Ou ele é uma coisa que, sei lá, a gente inventou? Né? Será que não existe? Na verdade, a gente fica contando o tempo, a gente dá a volta em torno do Sol, mas será que isso conta alguma coisa, minuto, segundo, hora? Então, como eu era um cara que questionava, relativizava, pensava muito sobre essas coisas que são muito básicas e que estão por trás de todas essas questões,
ele acabou identificando e falando, cara, acho que era melhor você fazer filosofia. No fim das contas, eu fiz vestibular para História, Ciências Sociais, Filosofia. Acho que seria feliz em qualquer uma dessas faculdades, mas acabei indo para Filosofia porque era em Ouro Preto, né, gente? Ouro Preto é maravilhoso. Aliás, quero mandar um abraço aí para Joyce, para a galera da República Bico Doce, para os meus colegas da Aquários, da Não Sem Rumo, da PIF-PAF, do Hospício, enfim, todo mundo aí das repúblicas da Federal de Ouro Preto, pessoal do IFAC, pro Olímpio, né? Enfim, pro Mário, não sei se o Mário tá lá ainda, o Zé Luiz, pra galera toda aí da Federal de Ouro Preto, que foi onde eu comecei a fazer minha faculdade. Não terminei lá não, mas comecei lá. Enfim, é isso, cara. Eu acho que a gente tem um tipo de olhar diferente. Eu acho que para você fazer filosofia, você tem que ser uma pessoa que questiona coisas que, em geral, as pessoas não perguntam. Eu acho que é isso. Pelo menos foi assim comigo. Foi? Deu um pouco mais desse vídeo aí, sei lá, achou bacana e quer saber um pouco mais sobre filosofia ou quer fazer perguntas do tipo por que você faz filosofia, se inscreva aí no canal Daniel da Filosofia, dê um like, compartilhe, faça críticas, dê sugestões, enfim, nós estamos aí para falar de filosofia, sobre fazer filosofia, sobre faculdade de filosofia, sobre coisas relacionadas à filosofia. Grande abraço, gente.